Então, gente, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre intervalo de confiança. Esse material foi baseado no livro do Bussab, capítulo 11, de intervalo de confiança, e no livro Estatística para Engenheiros, né? Que eu já passei para vocês. Então, a gente vai ver uma introdução, o que é o intervalo de confiança. A gente vai ver alguns tipos de intervalo de confiança. Intervalo para a média, quando eu conheço a variância. O intervalo para a média, quando eu não conheço a variância, mas eu tenho uma amostra grande. O intervalo para a média, quando eu desconheço a variância, mas não tenho uma amostra grande. Então, são os três primeiros casos que a gente vai ver. Todos eles intervalos para a média. Para cada caso em que eu conheço a variância ou que eu não conheço. Isso vai mudar meu intervalo. Então, a gente já viu que quando eu quero estimar um parâmetro, eu utilizo o quê? Meus dados amostrais, né? Vamos supor, se eu quero saber a viscosidade média de um produto. Aí eu vou lá e coleto uma amostra e dessa amostra eu obtenho que o Mi-chapéu, ou seja, eu tenho uma estimativa para o Mi, que é a minha média, tá? Então, eu estimo a minha média pela média que eu obtive na minha amostra, que vai ser 1.000. Então, a viscosidade média estimada é igual a 1.000. Só que o que acontece? Quando eu te falo assim, a viscosidade média é 1.000, eu não te dou uma ideia de quão próximo que esse valor está do valor real. Porque eu não sei o valor real, mas eu tô te falando que eu estimei ele como 1.000, tá? Será que é provável, então, que a média esteja entre 900 e 1.000? Ou que ela esteja entre 990 e 1.010? Porque ela não vai ser 1.000 exatamente, isso é só uma estimativa, né? Mas então eu preciso saber quão próximo que ela tá do valor real Mi que eu estou estimando. Então, eu preciso de alguns limites que representam valores plausíveis para Mi. E esses limites é o que a gente chama de intervalo de confiança. Por exemplo, quando a gente vê lá nas pesquisas eleitorais, aí eles falam assim, a intenção de voto para o Márcio Lacerda é de 50%, com 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Esses 2 pontos percentuais para cima e para baixo é o intervalo de confiança. Porque quando eles falarem a estimativa é de 50%, eles não te dão uma ideia de incerteza, né? Porque, na verdade, não é exatamente 50% a proporção de pessoas que vão votar no Márcio Lacerda. Porque aquilo ali é uma amostra. Então, quando eu falo, tá entre 48% e 52%, aí eu já te dou uma ideia de incerteza. Falo, não, é provável que esteja entre 48% e 52%. Isso é o que a gente chama de intervalo de confiança. E os estimadores, então, que a gente viu até agora, são estimadores pontuais. Eles me dão um único valor. A média, a proporção, né? Eles me dão um único valor. Então, eles não me dão ideia de erro. Eles não me dão ideia de quanto que eu estou errando ao falar que a média, quando eu tirar uma amostra dos alunos da UFOP, falar que a média de altura é 1,65, tá? Então, a solução para isso vai ser o que? A gente construir o que a gente chama de intervalo de confiança. E para construir esse intervalo, a gente precisa da distribuição amostral do estimador pontual. A gente já viu isso, né? A gente já viu qual que é a distribuição da média, distribuição amostral da média, qual que é a distribuição amostral da proporção. E a gente vai usar isso, então, agora para encontrar meu intervalo de confiança. Então, a estimativa de intervalo por um parâmetro é que a gente chama de intervalo de confiança. Mesmo eu fazendo um intervalo, eu não posso ter certeza que ele contém o valor real. Quando o Datafolha, o Ibope, fala lá que a popularidade do Márcio Lacerda é entre 48% e 52%, ele não quer dizer que com certeza a porcentagem está ali. Ele quer dizer que com alta probabilidade a porcentagem verdadeira está ali. Com alta probabilidade, quando eu realizar as eleições, a proporção de pessoas que vão votar no Márcio Lacerda está entre 48% e 52%. Pode ser que isso não aconteça? Pode, né?
Porque a gente está utilizando a informação de uma amostra. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, pode. Mas a gente tem alta confiança se a pesquisa for bem feita, se a amostra for coletada de maneira adequada, sem fraude, né? A gente tem alta confiança de que o verdadeiro valor, de que quando a eleição for de fato realizada, aquele valor, o valor que vai ser encontrado lá de proporção de pessoas vai estar dentro do intervalo que eu estimei. Então, vamos ver então o primeiro caso, quando eu quero fazer um intervalo de confiança para a média e eu conheço a variância. Esse é um caso que não vai acontecer na prática, porque em geral, se eu estou estimando a média, eu não sei a variância. Estou estimando a média da altura dos alunos aqui, eu não sei a variância da altura dos alunos, né? Mas, para efeito didático, vamos considerar primeiro esse caso. Então, vamos supor que eu tenho uma população normal, tá? Por exemplo, a altura dos alunos tem uma distribuição normal. E eu vou supor que a variância sigma 2 é conhecida. Mas, como eu já falei, essa não é uma suposição razoável. Porque, geralmente, eu não sei o verdadeiro valor da variância. A gente vai considerar esse caso primeiro porque ele é mais simples. Em seguida, a gente vai ver alguns casos mais gerais. Então, vamos supor, aí eu observo uma amostra lá, x1, x2 até xn, como uma distribuição normal. Aqui tem que ser normal, tem que ter uma distribuição normal. Então, vamos supor que eu não conheço a média, eu quero estimar a média, mas eu conheço a variância. A gente já viu que a distribuição amostral da média é essa aqui, né? O x barra tem uma distribuição normal, como a média μ, e uma variância sigma 2 sobre n. Então, isso aqui é uma normal. Se eu padronizar, eu chego no normal padrão. Eu subtraio a média μ e divido pelo desvio padrão, sigma 2 sobre raiz de n. Aí eu tenho uma normal padrão com média 0 e variância 1. Então, existe uma probabilidade de 1 menos alfa, por exemplo, de 95%, de eu selecionar uma amostra tal que esse intervalo, que é aleatório, contém o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Por exemplo, se eu construir vários desses intervalos, em 95% dos casos, a gente vai ver essa interpretação mais para frente. Mas, por enquanto, é isso, né? Então, tem uma probabilidade de 95% daquele intervalo conter o verdadeiro valor. Depois que eu observei minha amostra, fui lá e coloquei 5 alunos, eu observei, aí eu tenho o valor do meu intervalo, tá? Agora não é mais aleatório, eu já sei qual que é esse valor. Então, o L e o U, como a gente já viu, vai ser o limite inferior do intervalo, o L, e o U vai ser o limite superior. E o 1 menos alfa que a gente chama de coeficiente de confiança. Lembra, eu posso ter 90% de coeficiente de confiança, 95%. Aí vai depender do pesquisador, do tipo de problema que eu estou lidando, né? Do grau de confiança que eu quero. Se eu tenho 90% de confiança, é mais baixo do que eu ter 95%, que é mais baixo do que eu ter 99%. Porque se eu tenho 99%, com 99% de chance, o verdadeiro valor de μ vai estar ali naquele intervalo. Tá? Mas a gente vai ver que nem sempre é possível ter uma confiança tão alta. Vai depender de vários fatores. Então, a gente já viu que o x barra menos μ sobre sigma dividido por rgn tem uma distribuição normal padrão. Dessa maneira, eu posso encontrar o z alfa sobre 2 menos z alfa sobre 2 e z alfa sobre 2, tal que essa probabilidade aqui é 1 menos alfa. Tá? Então, eu vou encontrar os valores, por exemplo, 2 e menos 2 lá na tabela, tal que a probabilidade da normal está entre 2 e menos 2, seja, por exemplo, 0,95. Ou a gente vai ver como que a gente encontra esse valor. Então, esses valores aqui... Então, eu consigo achar lá na minha tabela um valor tal, os valores e alfa sobre 2 e menos e alfa sobre 2, tal que seja verdade. É só olhar lá qual que deixa, por exemplo, se aqui for 95, qual que deixa aquela área pequenininha em cima, assim, de 2,5%, né? Então, aqui, a partir dessa expressão aqui de cima, eu posso isolar o μ,
né? Eu passo esse aqui para lá subtraindo, passo esse aqui multiplicando. Se eu fizer uma continha, eu vou ver o quê? Que eu posso reescrever essa desigualdade aqui dessa maneira. Então, esse é o meu intervalo de confiança. Ele vai ser sempre dessa forma. Ele vai ser o quê? Um x barra menos um valor e um x barra mais um valor. E isso aqui é o que a gente chama de margem de erro. Quando eles falam, a margem de erro de 2 pontos percentuais é esse valor aqui, tá? Que eu somo e subtraio. Por exemplo, ele fala, é 50 mais ou menos 2%. Então, é 50 menos 2%, 50 mais 2%, certo? Então, o meu limite inferior vai ser o x barra menos a margem de erro, que vai ser o z alfa sobre 2, que eu obtive lá da tabela, né? Encontrando quais são esses z's aqui, tá? Que essa probabilidade seja 95%. E o limite superior vai ser o x barra mais a margem de erro, tal que esse z alfa sobre 2 também aqui, eu achei lá na tabela. Dessa maneira aqui, só para explicar um pouquinho melhor. Então, vamos supor, aqui tá a minha distribuição, tá? Aí eu quero um intervalo de 1 menos alfa, é o meu intervalo. Então, meu intervalo ele tem que ter uma cobertura de 1 menos alfa. Então, o que significa? Eu vou ter que ter um intervalo aqui, de maneira que essa região aqui tenha probabilidade de 1 menos alfa, certo? Então, aqui vai ter que ser alfa sobre 2, porque isso aqui é 1 menos alfa, sobra alfa para os dois lados. E aqui vai ter que ser alfa sobre 2. Só que a normal é simétrica, então, esse valor é igual a menos esse. Esse aqui é 2, esse é menos 2. Então, aqui vai ser o que a gente chama de z alfa sobre 2, que é o z que deixa alfa sobre 2 acima dele, e que é o menos z alfa sobre 2. Então, esses valores aqui que eu vou usar para encontrar meu intervalo. Então, eu vou olhar lá na tabela, por exemplo, a gente vai ver, se for 95%, esse aqui vai ser 1,96 e esse aqui vai ser menos 1,96, tá? Então, para cada... lá no desenho, né? Então, z alfa sobre 2 está aqui. Então, a probabilidade de z ser menor que ele vai ser 1 menos essa áreazinha aqui, 1 menos alfa sobre 2. Então, resumindo o que eu tenho, que meu intervalo para a média com variância conhecida é o seguinte: x barra é a média observada de uma amostra aleatória, de tamanho n. Eu tenho uma amostra de tamanho n. E ela tem uma distribuição normal, ela vem de uma população normal, com uma variância conhecida sigma 2. Se eu quero, por exemplo, um intervalo de 100 em 1 menos alfa por cento, por exemplo, o alfa 0,95. Então, vai ser um intervalo de 95% de confiança para o mi desconhecido. Esse intervalo é dado dessa maneira aqui. Eu vou pegar a minha média, mostrar o que eu observei, vou subtrair a margem de erro, que vai ser o z alfa sobre 2, que eu vou achar na tabela, o sigma que eu conheço e o n que eu conheço. Eu vou pegar o x barra mais essa quantidade. E o z alfa, que é z alfa sobre 2, tá, gente? Ele vai ser tal que a probabilidade de z ser menor ou igual a z alfa sobre 2 vai ser 1 menos alfa sobre 2. Então, vamos ver um exemplo. Eu faço algumas medições de energia de impacto em 10 corpos de prova. Eu vou lá e observo esses valores aqui, para 10 corpos de prova. Tá? Eu quero medir a energia média. Então, vamos supor que a energia ela tem uma distribuição normal e ela tem uma variância de 1 joule, tá? E eu quero encontrar um intervalo de 95% de confiança para a média dessa energia, certo? Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar meu Z alfa sobre 2 lá na tabela. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que o Z alfa sobre 2, que é o Z que deixa 0,025% para cima e 0,975, 1 menos 0,025% para baixo, é 1,96, tá? Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver
que eu quero isso aqui, né? Aqui tem que ser 0,025 e aqui tem que ser 1 menos 0,025. Se vocês olharem lá na tabela, qual que é esse valor de Z? É 1,96, tá? Que é o valor que deixa essa probabilidade aqui para baixo. Meu N é igual a 10, meu sigma é igual a 1 e meu x bar, se vocês calcularem a média daquela amostra, ele é 64,46. Então, aí é só jogar os valores no intervalo, tá? É bem simples. Então, o meu limite inferior vai ser a média, menos 1,96, que eu achei lá na tabela, né? Que deixa 0,975 para baixo e 0,025 para cima, vezes 1, que é o sigma, dividido por raiz de n. E o limite superior vai ser a média mais 1,96 vezes 1 dividido por raiz de n. Se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar 63,84 e isso aqui vai dar 65,08. Então, meu intervalo de confiança é esse aqui, 63,84 até 65,08. Então, significa o quê? Que uma faixa de valores altamente plausíveis para mim é a faixa entre 63,84 e 65,08. Que a probabilidade da média estar entre 63,84 e 65,08 é de 0,95. Isso está errado. Por quê? Porque o Mi é fixo. Se alguém fala que a probabilidade disso aqui acontecer é 95%, está totalmente errado, porque o Mi é fixo. Então, vou ver o que isso significa aqui. Como que eu interpreto isso aqui? Eu falo que com 95% de confiança, não com 95% de probabilidade, o verdadeiro valor da média que eu não conheço está entre 63,84 e 65,08. Então, vamos ver como que a gente interpreta. Isso aqui que é o importante, porque jogar lá na fórmula e calcular, isso é muito fácil, né? Agora, o importante é que vocês entendam o significado disso. Se eu pegar um intervalo, por exemplo, de 95% de confiança, eu vou lá e coleto várias amostras. Coleto uma amostra, calculo o intervalo usando aquela forma. Coleto outra amostra, calculo o intervalo usando aquela forma, tá? Então, vamos supor aqui, por exemplo, eu coletei uma amostra 1, peguei 5 alunos, calculei o intervalo usando a forma. Aí me deu esse intervalo. Peguei mais 5 alunos, calculei o intervalo. Peguei mais 5 alunos, calculei o intervalo. Eu vou fazer isso 16 vezes. O que eu espero é o quê? Que em 95% dos casos, o verdadeiro valor da média vai estar nesse intervalo. Então, olha aqui, por exemplo, o verdadeiro valor da média é mi, essa reta aqui. Então, esse está dentro, está dentro, está dentro, está dentro, todos esses aqui estão dentro. Aí, esse aqui caiu fora. Então, 1 e 16 caíram fora, tá? Eu espero que vai ser 95%, tá? Se eu tiver 100, eu vou esperar que 5 vão cair fora. Então, essa é a interpretação do intervalo. O seguinte, então, significa o quê? Que se eu fizer todos esses intervalos, 95% deles vão... Então, eu tenho isso aqui, eu tenho uma população, por exemplo, a altura dos alunos, com uma média Mi, a altura média e uma variância sigma 2. Aí eu vou e coleto várias amostras. Uma amostra 1, calculo o intervalo, né? X barra, mais ou menos 1,96, que é sigma, é sigma 2, sobre raiz de n. X barra, mais ou menos... Para cada amostra, eu calculo várias amostras que é o intervalo. E aí, para cada uma delas, eu vou ter um intervalo aqui. Se eu olhar aqui na minha distribuição, 95% delas vão conter o verdadeiro valor de Mi. Só 5% que vão estar fora.